Oi, pessoal, somos o grupo Gabriela, Isabela e Vitor, e hoje a gente vai apresentar sobre o método de Sanger e da nova geração, o NGS. Bom, então o que é um sequenciamento, né? É um arquivo eletrônico contendo a sequência de bases nitrogenadas. São representados pela letra C de citosina, G de guanina, A de adenina e T de timina. E nessa ordem, né, que se encontram os materiais genéticos. O método que a gente vai abordar é inicialmente o método de Sanger, que foi desenvolvido em 1977 pelo cientista Frederick Sanger, que dá o nome ao método. Ele tem como finalidade, claramente, o sequenciamento do material genético de fragmentos de DNA, fragmentos relativamente longos, e esse método foi um dos muitos utilizados, mas o principal, utilizado no sequenciamento do genoma humano, que foi finalizado em 2003. E como esse método funciona, né? A gente tem um primer marcado com corante, fluorescente ou radioisótopo, e a gente utiliza a DNA polimerase junto com nucleotídeos terminadores de cadeia, que são a desoxirribose nucleosídeo trifosfatos, que são as DDNTPs. E quando essas DDNTPs são incorporadas nas cadeias de DNA, elas têm o poder de bloquear o alongamento daquela fita. E o que isso quer dizer? Essa base aqui, que é a DNTP, que é a padrão, ela vai perder esse oxigênio e quando isso acontece, a polimerase ela é incapaz de continuar o seu processo. A gente decidiu fazer uma série de animações que serão usados esses símbolos como a citosina, guanina, timina e adenina. E cada vez que a DDNTP aparecer, ela vai estar representada na cor amarela. Então, nesse método, é gerado um conjunto de bases nitrogenadas. Vai possuir, então, as DNTPs, que são os excessos, e as DDNTPs que a gente vai utilizar. Então, no caso da citocina, nesse tubo contém um conjunto de bases de DDNTPs e é simulado o sequenciamento. Então, começa com uma fita de RNA, um primer. A polimerase ela começa a ligar as bases nitrogenadas correspondentes de cada um até achar a base de DNTP e para o processo. Depois, o DNA é desnaturado e separado, e a porção sintetizada é removida. Isso ocorre várias vezes em diversos recipientes, nesse caso com a DNTP da adenina. E o processo se repete. Primeiro a primer, aí vem a polimerase, ela começa o processo e aleatoriamente ela vai acabar encontrando uma base com DNTP que vai cessar o processo. Essa base poderia muito bem estar aqui nessa timina, só que como ele é de certa forma aleatório, ele acabou parando nesse aqui. Então o processo se repete, a desnaturação e é separado. E ocorre de novo com a timina, mesmo processo, primer, polimerase, ele vai complementando até que encontra a DNTP, desnaturado, separado. E por fim, no tubo com a guanina, ocorre o mesmo processo. Se ele encontrar uma base DNTP normal, ele a implementa aqui, mas eventualmente ela vai encontrar uma DNTP e vai cessar o processo. Bom, depois de todos esses processos, né, em cada tubinho desses, vão ser gerados fragmentos de diferentes tamanhos. E esses fragmentos, cada um vai ser colocado em uma canaleta específica, por exemplo, uma canaleta específica para citosinas, outras que têm a DNTP de guanina, depois adenina e timina, porque eles precisam ser separados, já que só assim eles vão depois conseguir achar qual é o que tem DNTP de adenina, de citosina, de guanina e de timina. Depois de botarem esses fragmentos na canaleta, é colocado um gel de poliacrilamida para fazer a eletroforese. E os fragmentos de menores tamanho, eles correm mais nesse gel, por serem mais leves. E depois na leitura, que é feita de baixo para cima, consequentemente, os fragmentos menores vão seguir do primeiro, já que são os últimos. Métodos mais práticos foram desenvolvidos com o passar do tempo. Por exemplo, a marcação das DNTPs com fluoróforos, que são marcadores fluorescentes. E isso possibilitou que todas essas DNTPs fossem depois colocadas juntos no mesmo túbulo, não precisava ter um túbulo para cada DNTP, já que cada DNTP ia receber uma cor fluorescente. Outro método mais atual
a eletroforese feita em um capilar. Não tem mais o gel de poliacrilamida. O jeito que ela é feita é bem parecida com os anteriores. Os fragmentos, todos juntos, porque eles são marcados com fluoróforos, são colocados nesse capilar. E os fragmentos de menor tamanho, eles correm mais nesse capilar. Então, por causa das diferentes massas, eles vão um por vez. São atingidos por esse laser que está ligado ao computador que vai interpretar depois. Esse laser ele tem a capacidade de excitar os fluorófilos, que são essas substâncias fluorescentes. Permite que o detector de fluorescência faça a leitura das cores de cada um desses DDNTPs e vai interpretar as cores como as bases. Então, no caso agora da timina, depois passa por uma outra timina e a citocina. E no caso, o resultado vão ser essas imagens, né? Tem as intensidades desses sinais e as cores deles. E o próximo método que a gente vai discorrer é sobre o NGS, que é o sequenciamento de nova geração, ou sequenciamento massivo em paralelo, ou ainda o sequenciamento em alta performance. Que, na verdade, é um conjunto de metodologias para o sequenciamento do DNA que possuem certas características em comum e eles, graças aos avanços tecnológicos, eles são considerados mais rápidos e mais baratos se comparados ao método Sanger. O NGS ele consegue sequenciar fragmentos curtos de DNA, que são os reads, que costumam variar de 50 a 300 nucleotídeos. E eles conseguem sequenciar até bilhões de fragmentos ao mesmo tempo. E para isso daí são utilizadas ferramentas de bioinformática para determinar a posição de cada nucleotídeo. E tem vários tipos, né? Um deles é o Roche 454, que vai detectar a liberação do pirofosfato após a ligação das bases nitrogenadas. O íon torrent, que a gente vai falar mais depois, que detecta a liberação de íons de hidrogênio após a ligação das bases nitrogenadas. O Illumina, que é uma plataforma mais popular de sequenciamento, que vai detectar a fluorescência após a ligação das bases. E o Solid, que utiliza corantes e enzimas para identificar as possíveis combinações que vão ser sinalizadas quando houver a ligação entre esses dois nucleotídeos. Bom, um dos exemplos é da flow cell, né? Que a gente tem um gene que ele é clivado e pode gerar um fragmento de qualquer tamanho. E esse fragmento ele recebe adaptadores já conhecidos nas suas extremidades. E esses fragmentos são colocados na flow cell, que é uma lâmina que já possui também adaptadores conhecidos. Depois que esse fragmento ele é conectado na flow cell, ele é polimerizado, ele tem o seu material genético copiado, e depois ele é desnaturado e o fragmento original ele é descartado depois de uma lavagem. A cópia ela se dobra em outro adaptador. É feito mais uma cópia. Esse material é desnaturado mais uma vez. E esses materiais são copiados várias e várias vezes. Depois, os fragmentos conectados nos adaptadores vermelhos eles são descartados. Sofrem mais uma lavagem, eles são descartados. Restando apenas os fragmentos nos adaptadores azuis. E o método que nós decidimos trazer é o Ion Torrent, que consiste em um microchip contendo várias cavidades. E cada uma dessas cavidades vai receber um fragmento de material genético e eles vão ser lidos simultaneamente. E, inicialmente, né, cada uma dessas cavidades vai receber um adaptador e esse adaptador em si vai receber um de muitos fragmentos de DNA, mas apenas um. Esse fragmento será duplicado e depois cada uma dessas cavidades vai ser preenchida com um líquido contendo uma das 4 bases. Para exemplificar aqui, a gente vai tentar mostrar um de cada vez. Nesse caso, ele é preenchido com um líquido contendo a citocina e no DNA que a gente trouxe, a primeira base é a guanina. Então, quando a guanina ela é submetida a esse líquido contendo citocina, a DNA polimerase vai se ligar, vai complementar a base e haverá a ligação de íons de hidrogênio, que esses íons
são identificados por um sensor de pH na base de cada uma dessas células, dessas cavidades, e esse sensor vai ser ativado. Com a ativação do sensor, o computador vai interpretar como um sinal positivo e, sabendo qual líquido foi inserido, se sabe qual é a letra para ser inserida ali na leitura. Depois há a lavagem, o sinal é resetado, e há a inserção de um novo líquido. Caso o líquido não seja da próxima base desse material genético, nada acontece, o sensor não é ativado, não há interpretação e o ciclo se repete. Na sequência é inserido um outro líquido com outra base, e nesse caso do nosso material genético que tem o C, como o líquido é de guanina, a polimerase irá adicioná-lo. Haverá a liberação de íons de hidrogênio, o sensor será ativado, haverá a tradução, né, a interpretação desse sinal, e o G será escrito ali no arquivo. Isso se repete depois para a adenina, que haverá a liberação de íons, o sensor ativado, o sinal, a interpretação se repete. Mais uma vez, com a timina, a polimerase, os íons, o sensor, a interpretação e é escrito no arquivo. Agora, aqui é um ponto importante. Caso existam duas bases iguais na sequência, quando ocorrer a inserção do líquido, a polimerase irá inserir duas dessas bases. E com a ocorrência de duas bases, o sinal será dobrado graças à liberação do dobro de íons de hidrogênio. Então o sensor irá ativar com o dobro da intensidade, o sinal será interpretado e duas letras serão inseridas, ou duas ou três, dependendo do material genético, mas ele é capaz de identificar caso isso aconteça. E temos a foto aqui desse material, né, do aparato utilizado, aqui do chip e aqui da máquina que realizará todo esse processo. Então, depois de tudo isso, né, o computador ele vai alinhar cada um desses fragmentos em cada uma dessas cavidades e vai interpretar os que já se repetem para tentar formar uma molécula inteira de DNA. Não pode esquecer que esse começo ele já é conhecido, porque o adaptador ele já foi colocado antes. O que nós tínhamos para apresentar é isso. Muito obrigado.